Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria nos encontrarmos mais neste dia para refletirmos a liturgia do 17º domingo do tempo comum. Que a paz e a alegria do Senhor vivo e ressuscitado esteja com você e com toda a sua família. Na liturgia de hoje nós continuamos ouvindo as parábolas de Jesus. Entramos no capítulo 13 de Mateus. Já estamos aí há 3 domingos ouvindo a importância e o valor dessas parábolas. Pois hoje elas vão ganhar uma dimensão muito interessante que está ligado à primeira leitura. A primeira leitura é tirada do livro de Reis, 1 Reis 3, 5, 12. Esse livro, que é todo dedicado a contar a história dos reis de Israel, apresenta a história de um rei bastante importante na história de Israel por sua sabedoria, que é o tema da liturgia de hoje. O que é importante percebermos nesse texto? Salomão, mesmo sendo adolescente, como ele dirá, sabe qual a importância da missão que lhe foi incumbida, ser o rei de Israel. Não só ser um governante, mas também ser alguém que ouve, que se coloca diante desse Senhor. Por isso que o rei de Israel é um ungido do Senhor. É alguém que recebe de Deus uma graça especial para conduzir o seu povo. E Salomão sabe isso. Salomão sabe da importância que tem este reinado. Por isso assume com uma bela oração. Deus aparece a ele e diz: pede o que desejas e eu te darei como rei de Israel. E olha o que pede, ouçam o que pede Salomão, versículo 7. Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Ou seja, Salomão traz à consciência a realidade onde ele está inserido. Ele não se ensoberbece por ser rei, porque ele sabe que a soberba não pertence à perspectiva de um rei ungido, daquele que é escolhido pelo Senhor. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Além de ser escolhido como governante, o que Salomão tem consciência, o povo não é dele, o povo é do Senhor. Por isso que ele se volta a esse Senhor. Senhor meu Deus, este é o teu povo. E continua. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Salomão pede aquilo que é fundamental, meus irmãos e irmãs. A capacidade de discernir, de perceber, de ler a realidade, de ler aquilo que está acontecendo, a capacidade de perceber os sinais de Deus no nosso meio. Este é o pai de família que o Evangelho vai dizer que tira coisas novas e velhas de dentro da sua bolsa. O sábio não é aquele que compreende muitas coisas. O sábio é aquele que consegue compreender a vida, que consegue perceber nos passos da vida a importância e a beleza dela. Aquele que consegue perceber e contemplar como a ação de Deus se concretiza em nosso meio. Como este Deus fala a cada um de nós, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas. E saber discernir o bem e o mal, compreender o que é certo e o que é errado, compreender o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Só que é interessante o que o texto reforça.
É Salomão que pede, não é Deus que oferece. Muitas vezes, como homens e mulheres batizados, membros deste grande reino de Deus, filhos deste Deus, nós achamos que a salvação vai cair de paraquedas sobre as nossas cabeças e vai estar tudo resolvido. E nos esquecemos que precisamos nos pôr a caminhar. O evangelho de hoje, que é Mateus 13, de 44 a 52, vai dizer algo muito interessante. Primeiro, duas parábolas relacionadas ao mistério do reino. O mistério do reino é aquele homem que busca um tesouro e quando encontra esse tesouro, ele procura esse tesouro escondido. Quando ele encontra, o que ele faz? Vende tudo que tem e compra o terreno onde está esse tesouro. O reino dos céus também é aquele homem que procura pérolas preciosas. Quando ele encontra uma de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra esse terreno. Parece que é um pouco radical para a nossa realidade atual, essa ideia de vender tudo que tem e comprar. Mas é o que ele procura, meu irmão, minha irmã. A busca dele é por encontrar esse tesouro. Encontrou esse tesouro, encontrou aquilo que é o fundamento da sua vida. Por isso que São João Paulo II nos dizia que nós precisamos alertar as pessoas ao que eles estão buscando neste novo milênio. Se eles estão buscando o Senhor, se eles estão buscando se encontrar com esse Senhor ou se estão buscando tantas outras coisas. Porque se é o Senhor, encontrando é preciso vender tudo. Jesus fita aquele homem e diz a ele: falta-te pouca coisa, vai, vende tudo que tem e me segue. E porque ele não consegue seguir, meus irmãos e irmãs? Porque ele é muito rico. Mas padre, se eu tenho muito, como eu vou deixar tudo? Como eu vou abandonar tudo? Como eu vou largar todas as coisas? Não é esse o problema. Pode ter muitas coisas. Sabe qual é o problema? As prioridades. Salomão teve a sua prioridade. Deus lhe deu a oportunidade, ele podia ter pedido a morte dos seus adversários, ele podia ter pedido proteção, uma vida longa, podia ter pedido um monte de coisa. O que ele pediu? A capacidade de discernir e saber o que deve ser feito com este povo, com este reino que é de Deus. Para sermos cidadãos desse reino de Deus, para caminharmos para esse reino, o que é necessário, meu irmão, minha irmã, é preciso que você tenha, primeiro, descubra a importância e o valor desse projeto de Deus. E descubra a importância e o valor de Cristo na sua vida. E aí coloque toda a sua vida direcionada a Ele. Quer dizer que eu não vou mais trabalhar, não vou mais viver? Não, vai continuar fazendo tudo isso. Mas o que é mais importante? O Senhor. Ele é o fundamento. Ele é a meta para onde eu corro. Pode existir muitas coisas, mas o Senhor é o centro da minha vida. É nele que eu coloco a minha esperança. Por isso a parábola do reino vai dizer que o reino dos céus é como essa pessoa que descobriu isso. E descobrindo isso que é fundamental, ofereceu a vida toda. Ofereceu tudo o que tinha. Ou seja, deixou tudo de lado, porque isso passou a ser o centro. Faço uma pergunta para você nesse dia, para que você possa refletir. Primeiro, será que procuramos este reino de Deus como um tesouro de grande valor nas nossas vidas? Será que esse reino de Deus realmente transforma os nossos corações, nos dá sentido de existência? Segundo, o que você tem procurado? O reino de Deus ou tantas outras coisas? É preciso estar atento nas escolhas que fazemos. E escolhas estão na terceira parábola. O reino dos céus é como esse homem que sai para pescar. Quem sai para pescar quer o quê? Peixes. Ele lança a rede, quando ela está bem cheia, ele vem para a praia e separa os peixes. Ele pesca de todos.
e separa os que são bons dos que são maus, os que servem dos que não servem. Essa parábola faz uma relação direta com o joio e o trigo. Você é a boa semente de Deus semeada no campo. O inimigo vem e semeia o joio. Você não pode se esquecer que você é boa semente de Deus e você vai produzir os frutos. O joio é o joio. Ele vai ser ceifado e vai ser jogado fora. Você precisa continuar com o seu chamado. Você foi chamado a ser filho de Deus. Você foi predestinado, vai dizer São Paulo na segunda leitura de hoje, para viver essa dignidade de filho, de filha de Deus. Então persevere nesse caminho. Seja daquele que escolhe pelo caminho correto. E se eu não sei o caminho, não existe melhor questão, ou melhor resposta, do que aquela que Jesus deu a Tomé e a Filipe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É no Cristo que tem que fundamentar. Por isso que a liturgia de hoje nos traz esse belo texto de Salomão. A sabedoria verdadeira é saber perceber na sua vida, na minha vida, na nossa vida, a importância da decisão que nós tomamos. Qual é o centro? Qual é a direção? Qual é o sentido? Qual é a perspectiva que eu tomo? E a partir daí, como eu me executo? Como eu caminho? Como eu dou passos nessa direção? Por isso, meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje nos faz esse grande chamado. E precisamos ouvir esse projeto de Deus que nos escolhe no seu amor, esse projeto de Deus que nos ilumina com a graça do seu Espírito para que sejamos sábios, homens e mulheres cheios da graça e da luz do Espírito. E a partir daí possamos duas coisas que estão no final do Evangelho de hoje. Versículo 51. Compreendeis tudo isso? Pergunta Jesus. Eles disseram sim. O que eles compreenderam? Aquilo que lhes foi revelado do mistério do reino. Eles têm um coração aberto para acolher essa boa nova. E Jesus continua: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus. Quem é o mestre da lei? Mestre da lei é aquele que entende a lei, que interpreta a lei, que lê a palavra de Deus, que reflete sobre ela. Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, ou seja, todo mestre da lei que não se prende à lei, mas consegue perceber os sinais de Deus que o rodeia, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O pai de família é chamado a ter essa capacidade de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Entre aquilo que é atual e que precisa ser bem trabalhado e continuar firme, e aquilo que é antigo, mas que serve para hoje, eu preciso ensinar. Quantos pais não falam para a criança: você não entende que não deve fazer isso? E eu digo, se eu estou perto, ela não entende. Você está se iludindo. Quem tem que educar? Quem tem que mostrar o caminho? Quem tem que ser o sinal? Os mais velhos. Porque os mais velhos já fizeram o caminho, então são mais sábios. Compreendem melhor o projeto de Deus. Padre, e se não compreendem, que se dediquem a compreender. Porque vão se tornar estultos, homens e mulheres que não honram os cabelos brancos, como diz o livro de sabedoria, o livro de provérbios. Que estejamos atentos, meus irmãos e irmãs. A segunda leitura hoje, que é tirada de Romanos, capítulo 8, versículo de 28 a 30, vai dizer muito bem: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. A decisão de amar a Deus, a decisão de acolher a salvação, a decisão de acolher o projeto de Deus é sua. E cuidado, lembre-se de Salomão. Lembre-se do que você vai pedir ao Senhor.
muito mais do que dinheiro, poder, a cura ou isso, aquilo. É preciso que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a luz do seu Espírito, para que possamos escolher e achar o caminho correto, a direção correta, para que sejamos boas sementes no reino de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e neste dia 26 de julho queremos dar um parabéns especial a todos os avós e avós. Lembrando do dia de São Joaquim e Santana, os avós de Jesus, os pais da Virgem Maria. Fiquem com Deus, o Senhor os abençoe e os guarde sempre. Amém.